E do lado de cá do mundo, o combate aos terroristas narcotraficantes segue de vento em popa, ou melhor, de lancha sendo explodida. Os Estados Unidos realizaram um novo ataque a uma embarcação suspeita de transportar drogas no Pacífico. A ordem foi dada pelo secretário de Defesa Pete Hegseth e ao menos uma pessoa perdeu a vida. O Comando Sul informou que a lancha transitava por rotas conhecidas do narcotráfico. Desde setembro, quando os ataques começaram, já são 105 mortos nessas operações. Carol Esponza, a Rússia já começou a ali evacuar familiares, diplomatas. Existe ali agora um bloqueio marítimo, um bloqueio naval, na verdade. Há muita especulação do que aconteceria se um navio chinês eventualmente chegar naquela região. Será que existe a possibilidade do Maduro cair para que o mundo não tenha que entrar num conflito, talvez de escala global? O que você enxerga disso? Você acha que o Maduro cai antes de 2026? Antes de 2026 pode ser, né? 2025 a gente está vendo ali o clima cada vez mais quente. O ponto é que a China compra esse petróleo da Venezuela, né? Compra. Então a China continua financiando o narco-estado aqui em todo o Caribe. Tem inclusive suspeita que esse petróleo, né, para eles então furarem o bloqueio, ele é uma que nem tem lavagem de dinheiro, que a gente é bem especializado aqui no Brasil, tem lavagem de petróleo ali. O petróleo passa, então, ali em alto mar a ser considerado petróleo brasileiro para ser exportado pela China. Então, com esse embargo vai ficar cada vez mais difícil tudo isso. Assim, se comprovado que o Brasil está de fato ajudando isso, ajudando a Venezuela, ajudando a China, é mais sério ainda, né, o que está acontecendo ali. Mas o fato é que Trump está acertando e cada vez mais ali em todo o Caribe, né, Venezuela, na Colômbia, né, esses estados, né, esses narco-estados, esses países exportam narcotraficantes para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tentou de todas as formas, assim como tentou com o Brasil, né, que os estados reconheçam esses narcoterroristas como terroristas, para que possa existir qualquer cooperação internacional, para que o governo dos Estados Unidos possa combater o narcotráfico. E aí o que a gente assiste? Não, soberania, nossa soberania. Brasil se recusou a assinar ali uma declaração, né, conjunta do Mercosul, né, em relação a isso, né, e não pode, né, os Estados Unidos não pode invadir um país, num outro país para combater traficantes. O ponto é, pode e pode sim. A mesma coisa com 11 de setembro. Se terroristas, Al-Qaeda entrou nos Estados Unidos, explodiu a Torre Gêmeas, está certo os Estados Unidos de ir no Afeganistão e procurar esses terroristas. É o que os Estados Unidos está fazendo agora no Caribe. Tem todo o apoio da comunidade internacional. Os únicos países que estão contra isso são os países cúmplices de tudo isso, é o famoso eixo do mal. E o Brasil, né, nosso presidente Lula, de mãozinhas dadas com isso. Então, espero que Maduro caia, acho que a pressão dos Estados Unidos vai funcionar, acho que 2026, pelo menos em relação a isso, a gente vai ter boas notícias. Assim seja. Rony Gabriel, as informações são de que Maduro teria pedido cerca de 200 milhões, né, uma anistia e refúgio para outro país para poder deixar o poder. Aí o Trump teria respondido. Eu acho que seria inteligente da parte dele. Infelizmente, a imprensa nacional não tem tratado sobre o tema. Será que o Maduro pede para sair? Eu acho que ele não está com muitas alternativas, viu, Dácio? Ele não tem muita alternativa nesse momento. Fica muito óbvio que quem estudou a questão do Foro de São Paulo, já estudou a questão do avanço, né, desses grupos socialistas aqui no Brasil, que a Rússia sempre deu guarida, né, para esses grupos. Não só no Brasil, não, na América Latina, mas obviamente isso envolve o Brasil. Mas não só no Brasil, como na Venezuela, na Colômbia, em Cuba e assim por diante. Né? Tanto que os embargos que acontecem contra Cuba, por exemplo, em 1962, após a Revolução em 1959, eles vêm muito por conta disso, né? Porque você bota um míssil, por exemplo, em Cuba, alcança Miami, ou seja, tem questões de guerra que envolvem as questões territoriais também. Agora, quando Trump se encontrou
com Putin lá no Alasca, eu lembro que eu fiz uma análise quanto a isso, que se tratava alguma coisa não somente da guerra com a Ucrânia e Rússia, mas que Trump fez algumas negociações também, trazendo uma ideia de que a Ucrânia teria que recuar para a Rússia e provavelmente pode ter feito algum tipo de acordo no sentido de que a Rússia não faria interferência aqui na América Latina. Então, tem um mosquitinho aqui. Então, provavelmente é isso que está acontecendo agora. A gente vê que os russos pedem para os seus cidadãos se afastar da Venezuela, e nesse sentido a gente vê um avanço cada vez maior dos Estados Unidos. Ou seja, o Nicolás Maduro não tem opção nesse momento. Pedir uma anistia, pedir um valor, pedir para ficar quieto nesse momento e vivo, talvez realmente seja a alternativa mais inteligente para ele. Agora, seria muito interessante que ele fosse pego dessa forma e que começasse a delatar algumas questões que eu tenho certeza que muita gente aqui no Brasil seria atingida também. Eu acho que nós brasileiros temos que torcer para que isso aconteça. Rodrigo Constantino, olha que interessante. Teríamos a Rússia, a China e o próprio Lula, porque o Lula foi muito comedido naquela reunião do Mercosul, e ainda comedido, tomou um toco de Javier Milei. Ou seja, estaria o Maduro sendo abandonado pelos colegas, e se o Maduro cai, isso não impactaria todo o Foro de São Paulo? Enfim, ele aparentemente está sendo largado por aqueles que são praticamente mandatários na Venezuela, que seria Rússia e China? Dácio, eu espero que a gente não esteja sendo otimista demais aqui na análise, né? Confundindo torcida com análise, porque num mesmo programa a gente vai acabar concluindo que o Alexandre de Moraes e o Maduro estão sendo abandonados pelos seus pares, né? É um sonho, né? Tomara que evite-se uma guerra e que o Maduro, sentindo-se abandonado, realmente resolva sair. O irmão dele gravou um vídeo que é a coisa mais medonha que eu já vi, mais do que o próprio Maduro, fazendo suas fanfarronices, né, mostrando suas habilidades marciais para enfrentar os militares americanos. Né? Então, eu realmente espero que ele tenha algum bom senso, algum juízo, entenda que o Trump não está blefando. O Irã está aí para mostrar que quando o Trump cansa, ele vai lá e age. Né? Então, ele está dando todos os alertas e todas as condições para que o Maduro renuncie, que vá para o Catar com algum dinheiro e vá viver sua vida, né? A alternativa realmente sendo uma guerra ou um ataque cirúrgico da CIA, que seria também algo muito interessante, né? Sem muito derramamento de sangue, um ataque cirúrgico, que não é algo fácil. O Maduro está paranoico, trocando o tempo todo sua guarda e sua localização, mas não sei se o Lula se afastou, se abandonou. Eu também não sei que tipo de guarida o Lula conseguiria dar ao Maduro. Imagina o Maduro refugiado no Brasil. Acho que isso seria realmente algo, até para o lulismo, né, algo sem precedentes, de arrumar confusão com o mundo ocidental e entrar de vez para o eixo do mal, né, de uma forma assim tão escancarada. O Foro de São Paulo está sob ameaça, a Venezuela é o principal agente. Temos ainda a questão da delação do Carvajal, né, que entregou aí um monte de ação dos governos Chávez e Maduro em relação a governos de esquerda mundo afora. Então, a coisa o cerco está se fechando, a coisa está ficando cada vez mais esquisita para o lado do Maduro e seus comparsas. Né? Vamos torcer para que o Trump esteja apenas esperando o Natal, né, e canse realmente de fazer ameaças e parta para a ação. Eu, por exemplo, sou um que estou o tempo inteiro aqui no programa falando que está na iminência de alguma coisa acontecer. Eu não aguento mais falar isso. Né? Eu quero que aconteça alguma coisa o quanto antes, porque, imagina, o Trump realmente merece o Nobel da Paz, né, se ele for responsável pela mudança de regime na Venezuela, que está há 20 anos ou mais aí numa ditadura. Só uma notinha de rodapé que eu soube agora de gente que estava acompanhando. Tem gente que faz esse sacrifício, né, ossos do ofício, para gente, para nos informar, para me abastecer de informação, porque eu não tenho estômago e nem tempo, no caso, estou aqui ao vivo. Mas gente que estava acompanhando o Jornal Nacional disse que finalmente deram a reportagem sobre o caso
que a Malu Gaspar trouxe. E o mais importante, que o Rony mesmo mencionou, né, a surpresa é quem traz a informação, mais até do que a informação. No Jornal Nacional falaram em reportagem do Grupo Globo. Ou seja, o conselho editorial da Globo, o Jornal Nacional, resolveu proteger a jornalista Malu Gaspar e assumir como algo institucional. Foi a Globo que fez uma reportagem, né, e a Globo trouxe ontem, né, quando usam essa expressão em jornalismo, é coisa velha, precisaram de 24 horas para dar a notícia onde realmente tem mais audiência do povão, mas deram. Né? Então, alguma coisa parece estar mudando. Eu não sei se o Maduro foi ou não abandonado pelos pares, mas parece que o Alexandre de Moraes foi. Pois é, Constar, já está quase chegando a sua hora, mas é importante você fazer uma análise aqui para a gente rapidinho, porque essa história de Moraes, né, sendo frito pela própria Globo, sendo abandonado por aqui, e o Maduro sendo abandonado por lá, realmente faz a gente querer acreditar em Papai Noel de novo. Mas lá no Conselho de Segurança da ONU, a Venezuela acusou os Estados Unidos de extorsão e foi apoiado tanto por China quanto por Rússia. Isso significa alguma coisa ou é só aquele apoio protocolar, enfim, eles não vão se meter nisso, né? E deixa, é só um assunto diplomático de ONU, ou é para valer? Eu não acredito que a China e a Rússia entrem numa furada dessas, né? Sair em defesa da Venezuela com boots on the ground, né? com esforço militar, né? Bélico, comprar uma guerra mundial pela Venezuela, né? Enfim, Venezuela já teve mais importância, claro, em relação a petróleo, a situações estratégicas. Claro que para o domínio, principalmente chinês na América Latina, tem alguma relevância, mas eu acho loucura imaginar o Xi Jinping num momento desse, ou até mesmo o Putin encalacrado lá com a guerra de 3 anos com a Ucrânia, enfrentando, de certa forma, já uma guerra contra o Ocidente, ainda que uma guerra de proxy, né? Eu acho loucura eles entrarem numa declaração de guerra aos Estados Unidos, porque seria isso, para defender o Maduro. Então eu acho que existe uma retórica, né? Isso é um abuso, isso é uma situação indefensável e não sei o quê, mas na prática, se os Estados Unidos forem mesmo agir em relação à Venezuela, ao Maduro, com algum tipo de ataque, eu acho que ninguém vai se meter, ninguém vai ser louco de ficar no meio do caminho.